E hoje, no primeiro podcast da Alergifit, para compor aqui no nosso bate-papo, convidamos duas nutricionistas, que é a Gisele Velasco e a Daiane dos Santos, e eu vou deixá-las se apresentarem antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a profissão do nutricionista, que é o nosso tema de hoje, certo? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Então, vou me apresentar aqui um pouquinho. Meu nome é Gisele, né? Gisele Velasco. Eu sou nutricionista, sou formada há... Ixi, tem que fazer umas contas aqui agora. Já tem um tempinho, há mais de 10 anos. Eu me formei aqui na cidade de Rio Verde. Eu fui da primeira turma de nutrição que teve da UNRV, na antiga FESURV, né? Na época. Já tem um tempo. Já tem um tempinho. Eu tenho uma pós-graduação em nutrição clínica e esportiva, que nós fizemos juntas, inclusive, né, Daniela? Exatamente, fizemos juntos. Já tem um bom tempo. Já tem um tempinho, né? Foi. E fui muito com você para Goiânia. Foi. Foi verdade. Foram muitas caronas. É você e mais uma galera, né? Não, carro é lotado. Era mesmo. E tenho mestrado em tecnologia de alimentos. Então, essa sou eu. E aí, Daiane? Então, vou me apresentar. Meu nome é Daiane. Também estudei na FESURV, né? Fiz o curso de nutrição aqui na cidade de Rio Verde. Também, na época, o nome era FESURV. Também tem mais de 10 anos, tempinho. Finalizando a graduação, eu fiz uma pós-graduação em nutrição materno-infantil. E, após, eu também ingressei no mestrado em tecnologia de alimentos, no Instituto Federal Goiano. Recentemente, eu finalizei um doutorado pela UFG e é isso, um pouquinho da minha trajetória. Certo. E o meu nome é Daniela Gonçalves, eu também, né? Obviamente, sou nutricionista, mas eu me formei em Goiânia, até porque eu sou de lá, e aí fiz na UFG, e aí tive a oportunidade de vir para Rio Verde trabalhar, né? Eu me formei em 2006, então aí já tem em torno de 17 anos, né? Não parece que é isso tudo, mas, enfim, tem, né? E fiz a pós-graduação. Depois da pós-graduação, fiz o mestrado também na UFG. E aí trabalhei, acho que em todas as áreas da nutrição eu passei. Tem isso também. Passei todas. Por todas as áreas. É o AN, que é uma das que mais empregam, né? Eu, inclusive, no final do meu estágio, eu já estava prestes a ingressar na área de UAN de hotelaria, que era na pousada do Rio Quente. Aí foi onde surgiu a oportunidade de eu vir para Rio Verde, né? Aí eu fui trabalhar numa indústria enorme daqui, que na época estava bombando, né? Assim, vim. Mas, assim, não foi muita área que eu, me identifiquei, não. A área que escolheu. Foi, não. Foi a área que me escolheu. Mas, assim, aí, de lá para cá, a gente... né? Acabei de trabalhar em outras áreas também. Foi onde eu fui parar no spa, né, que eu já tinha uma experiência no spa em Goiânia antes, que foi onde eu conheci a Daiane. E eu tenho uma história com ela de spa. Nossa, foi. Então, no final da graduação, eu comecei a estagiar, né, com a Daniela no spa. Foi lá onde a gente se conheceu. Quando ela saiu do spa, eu continuei, né? E daí a gente vem trabalhando junto desde aquela época. Que legal, não sabia. A gente fez, uma parceria, já tinha... uma parceria antiga. Engraçado que eu lembro do momento exato que a gerente de lá falou assim, olha, tá vindo uma estagiária para fazer aqui. Eu lembro que você errou o endereço. A dupla da Daniela. Ela foi parar no outro. Fui parar em eu falei, outro lugar. Ixi, essa estagiária já começou bem. Começou bem, toda atrapalhada. Entrando numa outro lugar. Né? Mas aí ela chegou, né, depois de um bom tempo. Aí ela achou e deu muito certo. Deu super. Até porque depois de lá a gente vai inventando moda, né? Sim. A gente... vamos engatando, né? Assim, a gente teve outras experiências também, que foi uma assim, das pioneiras com essas marmitinhas fifis, né? Pelo fato de já ter experiência no spa, a gente teve uma proposta assim, dos próprios pacientes, que a gente tinha muito de Brasília, né? Aí eles perguntavam assim, vocês não fazem para levar? A maioria dos pacientes era de fora, porque assim, ficava um tempo no spa e queria manter né? depois. E aí aquilo a gente já começou o empreendedorismo aí, pensando, uai. Aí eu lembro que um dia ela me ligou e falou, Daniela, tá tendo essa demanda, a gente faz. Aí eu falo, faz, porque eu sempre falo, faz, né? Então a gente faz. Tudo. Poxa, a experiência de spa a gente tinha, agora era só a gente confeccionar isso e levar. E aí deu muito certo e surgiu a Serve Light. Já ouviu falar?
falar. Não Pois é, lembro. mas é porque não durou muito tempo, que a gente não deu conta de... A demanda era tão grande na época Olha que legal. que a gente não conseguia atender, que eu falava assim, Daiane, não atende o telefone. Não pega mais. Não pega. Não A gente consegue entregar, fazia de gente. madrugada, sabe? Então, eram os kits de café. Hoje é muito comum, hoje na cidade, qualquer lugar que você vai, as pessoas estão fazendo. Mas na época, para falar que era que 2000 e... O Rafael era pequeno, né? Era em 2012, 2013, 14. Isso não era muito assim, Não era né? comum. E aí a gente fazia os kits certinhos, né? De café da manhã, ia tudo etiquetado. Legal. Então, assim, nossa, e deu muito certo. E era aqui em Rio Verde ou em Goiânia? Em Rio Verde. A gente teve um espaço, né? Aham. E aí a gente começou dessa forma. Então a gente mandava para Brasília, tinha gente do interior, tinha gente até do Mato Congelados, né? Grosso que levava. Só que aí um dia a gente falou, olha, e eu dava aula, estava dando aula na UNRV. Eu trabalhava em outra cidade. Sim, eu Aí tinha entrei no consultório, né? mestrado. Conciliava outras Mas coisas. assim, a visão empreendedora era muito forte. Já veio desde antes. A gente só não deu conta de manter, né? Então, assim, mas a gente... Não tinha uma estrutura Não. igual tem hoje, né? É, Igual você tem hoje. não, hoje, igual, por exemplo, eu vejo hoje a Allergy Fit, eu vejo muito da época da Serve. Eu acho que talvez o desejo de voltar, o que não só ficou limitado à marmitinha, né? Mas hoje a nossa loja atende muito mais coisa, mas é um pouco daquela, diria, daquela... Você já tem aquela vontade desde antes. já funcionava isso. Então, meninas, vamos falar um pouquinho da escolha da profissão, né? Porque, assim, eu lembro que na minha época, eu, na verdade, queria ser dentista, né? Fazer odontologia. Prestei vestibular e tudo, viajava, porque na época não era esse negócio de Enem, né? Você tinha que ir na faculdade, prestar vestibular. Então, assim, eu fiz um tour pelo Brasil inteiro, foi ótimo. Mas, assim, não passei. Às vezes eu passava a primeira fase e tinha tal da segunda fase. E aí eu fui parar para pensar, gente, mas será que é isso que eu gosto? Aí, de repente, eu fui pesquisar, falei, nossa, tem que cortar a boca, ver sangue, costurar. Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo. Mas aí eu gostava muito desde pequena, assim, fazia dieta, né? Eu sempre fui um pouquinho acima na época, assim, né? Hoje, às vezes, também. A gente luta também, né? Não deixa de lutar. A luta é eterna. A Gisele ainda dá sorte, porque a Gisele é magrinha. A genética luta da é Gisele eterna. é excelente. A minha genética não é tão boa assim, não. Mas, enfim, e buscava muito dieta naquelas revistas que tinha antigamente, né? Verdade. Boa Forma. Boa Forma. Nem sei se existe Nossa, era o mais. máximo. Mas tinha muita coisa. Eu lembro que tinha dieta, tinha tabela de caloria, que eu lembro que eu decorei uma. E aí eu gostava muito disso, até porque eu achava que eu precisava. E um dia, quem me despertou isso foi a minha tia, que ela falou assim, por que você não faz nutrição, então? Você gosta tanto desse negócio de alimento, você sabe caloria de tudo e tal. Aí eu falava assim, nutrição, mas existe um curso para isso, né? E aí quem me despertou foi ela. Quando ela falou isso, que eu fui atrás. Aí quando eu prestei, aí foi onde eu passei na UFG, fiz, e realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. E você, Gisele, como é que você ingressou aí na profissão? Eu já foi um pouco diferente, porque eu nunca fui aquela pessoa que tinha uma vocação, que falava assim, eu quero fazer isso. E aí também juntou que a minha mãe nunca deixou eu ir embora, né? Eu tinha que escolher algum curso que tinha aqui na cidade. E aí eu fiquei muito assim, fisioterapia, mas assim, nunca me chamou muita atenção. Até familiares já chegaram a falar para eu fazer fisioterapia, mas não me atraía, não. E veio o curso, né? Que então eu fui da primeira turma. Aí, quando eu fui para prestar o vestibular, para fazer a inscrição, na verdade, né, do vestibular, aí eu já fiquei em dúvida entre enfermagem e nutrição. Nada a ver, né? Falei, gente, o que eu vou fazer, né? Enfermagem ou nutrição? Falei, deixa eu fazer essa nutrição aqui, não sabia nem o que era direito. Mas, assim, sempre me interessei também, você falando da questão das revistas, né? Sempre me chamou muita atenção isso. Mas não que nunca tinha me despertado, né? Então, até então, para fazer o curso. E aí eu fiz, né, a inscrição, entrei no vestibular, tanto que, como foi a da primeira turma, a sala era lotada, eu acho que tinha uns 60, 70 alunos na minha sala na época. E aí, no meio do curso, eu falei, não, gente, não estou me identificando muito com isso aqui, não. Queria fazer letras. Nossa. Queria parar para fazer letras, que até então, antes, né, de prestar vestibular, eu já dei aula de inglês. Então, também era um rumo que eu poderia ter ido, né? Mas aí, minha mãe falou, não, começou, vai terminar. Mas agradeço ela hoje por ter me forçado.
Então, eu fico sempre pensando, né? Gente, o que me levou? Me levou à nutrição. Mas, assim, antes de tentar o vestibular para nutrição, eu fiz curso técnico em alimentos. Então, eu gostava dessa área, fiz no IF. E, assim, eu acho que o que mais aproximou do técnico, né, da área, que era o estudo da ciência dos alimentos, né, foi nutrição. E, na época, tinha engenharia de alimentos no IF. E eu fiquei um pouco pensativa entre engenharia e nutrição, mas sempre que aquela história eu quero trabalhar com algo voltado para a área da saúde, né? Então, também pensei na fisioterapia. Hoje agradeço que eu fiz a nutrição, não querendo desmerecer, né? Dá mais certo, né? Sim, Então, prestei o vestibular, mas também prestei um para biomedicina em Jataí. Foi assim que saiu o curso lá, né? Passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí tinha aquela dificuldade também de ter que locomover para lá, né? E falei, não, vou fazer mesmo nutrição, né? E assim, na época, o curso de nutrição hoje não é o preço que o curso de nutrição na época era caro, né? Na nossa época. Muito caro. Muito caro, não chega nem perto. Muito hoje é caro. Metade Metade do que era mais de 15 anos atrás, né? E aí 20 anos atrás, quase. Já falei, vou tentar uma monitoria no laboratório. Então, eu já entrei no curso e já entrei como monitora também, no laboratório de técnica dietética. E fiquei até terminar. Assim, acho que foi uma boa escolha. Hoje eu não arrependo, né? Quer falar alguma coisa? Essa parte da mensalidade, eu não passei, graças a Deus, né? É que você fez nada, né? Foi o FG. Eu lembro que eu tinha duas bolsas e assim gente, mesmo o valor era bem puxado. né? Eu imagino mesmo, assim. A Federal tem essa grande vantagem mesmo de a gente não ter esse compromisso mensal, que realmente é um investimento, né? E aí é um investimento que a gente fica pensando, e aí, será que eu vou ter retorno para repor tudo isso? Né? Porque é comum a gente estar ali durante aquela fase da graduação que a gente cai assim em crise de existência, né? Fala, gente, será, igual você falou, né? Quase que larga. Será que é isso mesmo? Será que isso vai me dar retorno? Como que vai ser depois? Porque, assim, entrar é difícil, permanecer é difícil, mas sair e se ver diante do mercado de trabalho também não é uma fase fácil, não. E assim, eu não sei vocês, mas na época eu tinha 17 anos. E eu acho assim, uma criança praticamente, né? 17 anos, tem que escolher o que vai ser. Quando. Porque tem gente que ainda já tem, né, uma vocação, uma tendência, mas quem não tem, é bem complicado. Eu já entrei assim, nessa questão de eu tentar odontologia e não saber que existia nutrição, eu passei, eu acho que eu estava já com 21 anos, então já estava com uma cabeça melhor. Né? Tanto é que quando eu entrei, eu tinha uma maturidade diferente de algumas meninas que estavam lá, que eu já pensava assim, eu vou trabalhar com pesquisa, eu quero fazer outras coisas, né? Até porque assim, eu pensava assim, eu tenho que fazer minha profissão enquanto eu estou aqui. Então, o meu currículo eu tenho que fazer aqui, porque depois que eu sair, como que vão me contratar, né? E a gente percebe muito que tem muita gente que não tem essa visão. Não, né? não No tem. máximo, fazer uma prova, passar de ano e acha que está bom. Que esse é o aluno mediano, né? Só de passar tá bom. Isso. E na Universidade Federal, eles têm muito incentivo à pesquisa, né? Então, desde o meu segundo ano, eu trabalhava com pesquisa pelo PIBIC. Então, eu tinha bolsa, que era um incentivo que tinha também, né? Não era muita, mas me ajudava demais. E o que é engraçado, assim, que eu participei muito com o pessoal da enfermagem. Eu não assim, foi o que eu tive portas para entrar. Até minha prima fazia enfermagem. Ela falou, vamos fazer isso? Aí eu consegui, orientadora do pessoal da enfermagem, aprendi muito, assim, porque é bom você sair estar na sua área, mas agregada a outra área, né? E aí, a partir daí, abriu outras portas para mim por estar lá também, né? E isso é legal, porque na minha parte, como eu não tinha essa visão que você teve, quando eu me formei, eu fiquei muito perdida. Porque eu sempre tive assim, a impressão que eu iria arrumar um emprego e iria trabalhar em alguma das áreas, né, de nutrição, geralmente o AN. Sim. Eu achava que era o AN. E sempre fui assim, como que eu quero dizer assim, oportunidades foram surgindo. E você trabalhou em quê? Assim, em tudo. Até igual eu também. Também, tudo. Eu acho que eu já trabalhei em todas as áreas da nutrição. Olha, quando eu me formei, eu fiquei 1 ano sem emprego. Porque realmente naquela época não existia tantas oportunidades, né? A nutrição não era igual é hoje em dia. É. E aí
E quando tinha algum emprego, era alguma coisa assim muito ruim, que não valia a pena. Então, eu fui até para trabalhar em outras áreas. Trabalhei em loja. Mesmo formada. Mesmo então, formada. você Foi. E fiquei 1 ano, assim. Até que surgiu uma oportunidade. Meu primeiro emprego foi em um laboratório de nutrição interal, lá em Goiânia. Aí você foi para lá. Aí eu fui para lá. Fiquei. Aí o que aconteceu? Vou falar, né? Pode falar. Fala. Ai, meu Deus. Lá era um lugar, a gente não recebia. Não. Ah, você foi para trabalhar de graça? Ai, acho que foi. Que bom, né? Assim, para eles, né? Teve todo aquele problema, né, de mudar de cidade, querer sair da casa dos pais para não dar, né? Mas despesa, acabei Aí dando você ligava dobro. lá, dobro. tem que pagar as contas. Tudo. Não tinha dia para nada. Fiquei mais ou menos uns 4 meses lá nesse lugar. Até que eu vi, falei, não vai dar. Ficou muito fiquei ainda, muito. Né? Pra não tá Mas recebendo. assim, valeu muita experiência. Muita experiência, né? Porque nutrição interal acaba assim, que a gente vê muito superficial, né, na faculdade. Então, foi bem legal, porque eu tinha experiência assim, com hospitais, né? Então, foi UTIs que eu ficava. Então, eu falo que valeu pela experiência. Depois... Mas nunca mais quis mexer com isso também. Não. E, Ficou assim, experiência só daquela vez. E eu não gosto da área de hospitalar. Não. Eu já gosto. Gosto. A Daiane, né? Eu demorei a chegar um pouquinho, né? Porque o primeiro contato com a área hospitalar que eu tive foi numa maternidade. Na verdade, eu ficava mais na parte da UAN, não tinha tanta, né? Não tinha tanta parte clínica, porque era só uma maternidade mesmo. Mas hoje que eu estou na área hospitalar, eu vi que é uma coisa que eu gosto. Você gosta? Gosto. Não, a parte hospitalar não me atrai muito. Depois da parte, né, que eu fiquei nesse laboratório, eu fui para a merenda. Eu trabalhei na merenda do Estado. Fiquei quase 1 ano lá. Só que, como era contrato e já estava perto, né, de vencer o contrato, aí surgiu uma vaga de emprego aqui em Rio Verde em UAN, que eu ia ganhar mais, né, ia voltar para casa. Aí eu acabei voltando. Aí vim para a UAN. Pelo menos aí recebia, né? Aí recebia Tá em bom, dia. Então. Mas essa experiência com o hospital também, assim, porque na minha época de faculdade, tudo quanto é oferta de estágio eu pegava. Então, minhas férias era fazendo estágio, né? Ou era pesquisa e estágio. E uma vez eu peguei um estágio num hospital, que foi a primeira experiência que eu tive. Na verdade, eu fiz um hospital lá e fiz depois um materno-infantil de Goiânia. Mas o primeiro hospital, assim... Primeiro que o clima já é um clima mais complicado, né? Assim, você lida com doença, você lida com perdas. É uma responsabilidade maior em relação à dieta. Não que não seja um atendimento consultório, mas ali você está à frente a um paciente debilitado, né? Que requer, enfim, aquilo já me deixou assim mais apreensiva. Mas enfim, vamos lá. E aí mas o que me deu trauma mesmo foi quando passava aqueles mapas de dieta, né? Que eu lembro que o nutricionista colocava eu para fazer todo o mapa de dieta lá e tudo. Então, você tinha que perguntar, para quem não sabe, né? O mapa de dieta, ou a anamnese, você passa lá nos leitos e pergunta como é que está a alimentação, se tomou café da manhã, enfim, faz toda a anamnese. E aí, naquela rotina de fazer igual para todo mundo, eu entrei num quarto que eu lembro, eu tenho uma cena assim na minha cabeça, gente, o trauma foi tão grande que eu me vejo lá. Eu abri na porta, o quarto cheio de gente, de repente todo mundo, bum, para a porta, né? Aí eu com a minha pranchetinha assim e tal. Aí eu assim, nem olhei para o paciente direito, eu já fui fazer a anamnese com o primeiro que estava na minha frente, que eu queria sair embora dali. Mas eu falei, eu tenho que fazer a anamnese, é o primeiro que está na frente. Porque eu vi que o senhor estava meio assim, debilitado, mas eu não imaginava que era tão debilitado assim, né? Porque eu lembro que aí eu perguntei assim, ele está comendo direito? Assim, eu não lembro se perguntou, era alguma coisa assim, está comendo, não sei o quê. Mas, enfim, o senhor estava em fase terminal de sonda, a família ali estava reunida esperando ele ir embora mesmo. E eu perguntando se ele estava comendo bem, se ele tinha tomado café da manhã, não sei o quê. Aí eu lembro que foi talvez o filho dele, não sei o quê, todo mundo já estressado, né, cansado daquilo. Ele falou para mim alguma coisa que eu também não me lembro, mas assim, no sentido Te assim, marcou. tipo, você não está vendo que, né? Faltou, Ai, nossa, a gente, é aquilo eu virei assim, né? falei, ai, me deu foi muito ruim a minha experiência com o hospital, assim, porque, né, estagiário, né, gente, a gente chega assim meio... Mas eu entendo a posição deles também, né? Você chega, você está nervosa, chegou a mim me perguntando. Eu acho que meu não é trauma, mas assim, o ato de eu não gostar tanto, como era pacientes em uso de nutrição interal, então são pacientes mais, né, debilitados, geralmente que estão em UTI. Então, eu vivia desmaiando.
Você quase que já internava. Meu primeiro dia de trabalho, lembro direitinho, fui numa UTI de um hospital público, lá em Aparecida. Então, era um hospital público que não era assim dos mais agradáveis, né, aos olhos. E aí, na UTI, um paciente que estava contido. Lembro direitinho, lembro da cara dele, assim, como se eu estivesse vendo ele É aqui igual na eu, minha- a na gente minha vê, né? mente. Quando a gente passa um trauma, a gente... E ele era assim, bem jovem, ele estava contido. E ele estava muito agitado, e ele assim, né, tentou se levantar, e ele me deu uma encarada. Muito, assim, no fundo do meu olho. Você tá com a cara Eu imagem. lembro direitinho. Aí eu peguei, assim, eu vi que eu ia desmaiar, só que eu fiquei com vergonha, né? Aí eu perguntei para alguém assim que estava perto de mim, falei assim, tem uma cadeira por aqui? Aí a pessoa falou assim, me mostrou onde tinha, e eu sentei E lá você ficou. e lá eu fiquei. Meu primeiro dia. É. Eu também, assim, eu fiz estágio na... Isso era estágio? Era no estágio? Era no estágio. Ah, no trabalho. No trabalho já, né? Primeiro dia de emprego, isso. Eu fiz no HC pela faculdade, que também, assim, foi menos pior, porque ali eu estava com outros colegas, né? Que tava, se tivesse alguém para dar rata, tava a sala inteira ali e a gente se apoiava. Agora, você pegar um estágio igual que eu fiz sozinha, gente, foi enriquecedor. Até a má experiência que eu tive. Mas, assim, não é fácil. Não, não é. Já cheguei também uma vez, uma paciente, eu estava no quarto, né, avaliando a dieta dela, e ela estava com uma escara na região sacral, muito profunda. E bem na hora que eu estava lá, os médicos estavam lá mostrando um para o outro a escara, como é que era. E, como é que fala? Abriram lá, né, o curativo e mostrando. Gente, na hora que eu vi o pedacinho do ossinho dela... Eu também falei assim, licença, só abri a porta e caí durinha no Sentou e corredor caiu. do hospital. Você perguntou, cadê a cadeira? Não, nessa vez não tive nem tempo de perguntar, não, já caí dura mesmo. Aí eu lembro, nem sei quem lá, me carregou lá pro posto de enfermagem. Aí eu falei, não, gente, para, não dou. Mas Não eu dou acho certo. assim, também, na época, vocês eram muito novos. Não que Muito. nós não somos velhas. Mas hoje é diferente. Porque eu acho que a mesma coisa que vocês estão falando aqui, eu poderia... Hoje é porque eu cheguei na área hospitalar mais velha. Né? Então, eu acho que a maturidade é diferente. Né? Tudo muda, né? Muda. Mas, assim, todas trabalharam em Yuan, só para deixar claro aqui. Sim, super trauma também. Eu gostava de Yuan. No caso, era na pousada, né? Na pousada foi estágio, pousada Rio Quente. É. Eu fui UAN, mas foi UAN hospitalar. Eu fui Yuan de indústria. E eu gostava. Então, só um recado para os futuros nutricionistas, porque tem muitos alunos que falam assim, não, eu nunca vou trabalhar numa UAN. Vai. Mas não é Nunca a nossa fala realidade. nunca. Nunca fala Nunca nunca. fala nunca. Ainda mais aqui em Rio Verde, né? Que é uma região... Uma região cheia de indústrias. Se você quiser trabalhar logo, é o Yuan. E o AN é uma adrenalina total também, Muito. né? Porque é muito, assim... É muita tomada de decisão. Muito. Porque não é uma rotina. Assim, é uma rotina Mas que não sai tem da rotina rotina. com frequência. Mas não tem... Eu acho que isso que eu gostava. De não ter aquela rotina muito definida. Aonde eu estava, dava muito problema, que era muita refeição. E assim, e a gente tinha um problema muito com funcionário. Porque funcionário é assim. A gente fica muito nas mãos de funcionário. E assim, qualquer situação que acontecia, eu vou pegar atestado, não vou trabalhar e não sei o que. Aí você pensa, gente, vai me deixar da mão. Como que cozinha aí para 7.000 pessoas uma refeição? Não, eu já lavei prato demais. Demais. Ajudei a fazer comida. Vivia, Vivia queimada. Ali de limpar, fazer comida, lavar prato. Tudo. Lavar Então, assim... alface, quilos de alface. Já quebrei muito ovo para pipar. Muito! Você também, né? Não, até que o meu foi mais tranquilo. Na verdade, a UAN que eu trabalhei era sem refeições. Não, eu trabalhei num lugar que fazia 12 mil. Não, era bem pouquinho, então foi bem tranquilo. A gente está falando aqui muito tempo de UAN, né? E a gente esqueceu de avisar que não é todo mundo que sabe o que é a sigla UAN. Então, na verdade, é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Nada mais do que as cozinhas industriais, né? Que são supervisionadas por um nutricionista. É aquele trabalho que a gente faz para manter as normas da vigilância sanitária, né? Cálculo de cardápio, adequar o PAT, né? Exatamente. Para funcionar assim, bem redondinhos. Eu saí da UAN porque me mudaram de turno, que eu fui para o turno da madrugada. Ai, não gostei, não. Essa de UAN, eu ia chorando. Porque assim, se ainda fosse
dormi algumas noites em casas, mas era 6 dias trabalhados e uma folga. Então, assim, não dormir à noite é muito pesado. É muito pesado. muito pesado. A pessoa tem que ser muito adaptada, né, a isso. E eu nunca fui uma pessoa noturna. Entendi. Fora dessas áreas que a gente falou, eu acho que uma que a gente tem em comum é a docência, né? Docência. Que a gente trabalhou, que é tão importante quanto as outras, porque você tem a responsabilidade de formar as pessoas. Muito. E não só isso, né? Formar e manter aquela visão para os alunos da importância de estar ali te escutando, de estar entendendo, de aproveitar e tirar dúvida, né? Ali você pede para os alunos te sugarem em relação à informação, né? Porque quem se propõe a dar aula, a gente tem um perfil de querer passar o conhecimento. E é muito frustrante quando você vai fazer isso, você tem muito a oferecer e ninguém está interessado. E o pior ainda é você saber que é a geração de futuros profissionais, não só na área da nutrição, né? Geral. Então, assim, uma das coisas que eu percebo é essa maturidade de formação profissional que não é a mesma de um tempo atrás. São muitos poucos alunos. E a gente vem até percebendo, às vezes, com as novas turmas, né? Que vem, assim, o interesse parece que está vindo menor do que realmente anteriormente. Então, é uma área da docência também, que é uma área que a gente passou. Pesquisa. Ela fez mestrado. Sim. Eu falo que é assim. Trauma. Eu fiz na UFG também, né? Que já estava assim, meio que engatada lá, já fui ficando. Foi difícil para entrar, porque eu lembro que foram 5 etapas para entrar. Foi complicado para permanecer e foi muito mais difícil para sair. Gente, aí depois o povo fala, vai fazer doutorado? Aí tem gente que vai, né? Nossa. Eu falo, não quero, não. Vamos fazer doutorado. Eu também não. Assim, hoje, quem não pode dedicar totalmente, igual eu me vejo não podendo, talvez vocês também. A Daiane ainda conseguiu, né? Daiane, jogo de cintura e dá. Mas eu não tenho essa disponibilidade de tempo, não tenho uma sanidade mental para isso. Eu acho que o meu problema é a sanidade mental que eu não tenho. Eu peguei uma época da pandemia, né? Na verdade, eu já tinha feito a parte toda de disciplina, uma parte... Mas, assim, como o meu doutorado era em Goiânia, a parte de disciplina que eu tinha que cursar, eu consegui fazer antes de iniciar a pandemia. Então, eu acho que foi um pouco mais tranquilo, né? Apesar que teve algumas limitações por conta de laboratórios que foram fechados, né? Mas acho que também o período da pandemia ali favoreceu um pouco nesse sentido de facilitar. Porque assim, eu lembro que quando eu fiz o mestrado, eu tinha muita aula em Goiânia, então eu tinha que ir para lá, ficar 3 dias lá e voltava e depois tinha que ir de novo. E se a orientadora quisesse me ver, eu tinha que ir lá. Não existia nessa época, porque eu acho que se brincar deve ter mais de 10 anos que eu fiz meu mestrado. E eu tinha que ir lá. E até mesmo antes da pandemia, a gente não tinha esse costume, né? Vamos marcar uma reunião ali. Agora tudo online. Online, facilitou demais. Né, então, assim, se ela quisesse assinar um papel, você tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá. Não faltou tal coisa. O máximo era um e-mail, e assim mesmo a minha gostava de imprimir para eu ler. Então, assim, nossa, foi Acabou, muito né? Essa era. Graças a Deus. Mas mesmo assim, tá obrigada. Bom. Não, obrigada. Agora, a área de saúde coletiva, né? Que é a saúde pública. Vocês chegaram a trabalhar? Que eu trabalho, sim, né? que ela é concursada nessa área. Né? É uma área que eu amo demais trabalhar. Eu já trabalhei em um asilo, né? Eu fiquei, acho que, uns 8 anos no asilo. Acaba que englobava tudo, né? Que lá englobava tanto a parte clínica e essa parte mais social. Em Rio Verde. Em Rio Verde. Eu não sei se vocês lembram da época do NASF, que era um programa... Sim. Né, que agora acho que não existe mais. Na verdade, o NASF é assim, com mudança, muda governo, entra governo, na verdade, eles mantêm um determinado modelo, mas mudando a nomenclatura. Então, o NASF ele passou a ser chamado Qualifica. Hoje, o Qualifica ele não deu segmento, hoje ele é multi, né? Mas a lógica é ter uma equipe multiprofissional para fazer ações de prevenções nas unidades. Eu trabalhei na época, chamava NASF, né? Uma cidade aqui próxima de Rio Verde, uma cidade pequena, que mais ou menos com 8 meses eu já tinha atendido todo o público que precisava, mas era muito gostoso trabalhar lá. Eles me acolheram muito bem. Essa área é gostosa, né? Então, eu fiquei, se eu não me engano, quase 3 anos lá. Né? Vinha e
né? Ia e voltava 3 vezes na semana. Então, foi a área que eu trabalhei. E eu também trabalhei um tempo pela prefeitura daqui de Rio Verde com atendimento em grupo de bariátricos numa instituição aqui. Então, acho que foi essas áreas de saúde coletiva. É bom, né? que fica bem variado. Né? Então, já passamos aqui por UAM, saúde coletiva, docência. Agora falar da clínica, que quem tem mais experiência que a Gisele que está na... Olha, na clínica eu caí, vamos dizer assim, de paraquedas. Na verdade, acho que todas as áreas que eu fui, eu meio que não foi assim uma coisa planejada, nunca foi. Foi surgindo oportunidades e eu nunca fui uma pessoa de negar nada. De negar, também não. Eu sempre, assim, sabendo ou não sabendo, eu falo, vou fazer. Então, na clínica, eu comecei a atender... na verdade, eu estava até me esquecendo. Eu tentei uma época sozinha, mas não deu certo. Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses com o consultório aberto, mas... E até mesmo assim, não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Naquela época, a internet não era como é hoje, que a gente podia divulgar, né, assim, o trabalho. E aí, depois, eu comecei atendendo os pacientes de um médico. Né? Então, eu atendi os pacientes dele... independente, assim, na semana, né? Quantos... Era bem variado, assim. Não tinha um mínimo nem um máximo. Quantos que aparecesse ali na semana. E foi uma coisa, assim, muito boa, porque ali eu aprendi demais. Porque eu atendi, assim, vamos dizer assim, de tudo, Todo né? público Todo também. público. Criança, então, era diabéticos, hipertenso, pessoas que queriam emagrecer, né? Não tinha muito essa divisão igual tem hoje, né? Não tinha. Antes, nutricionista, quando eu vim para cá também tinha muito isso. Eu atendia de tudo. Inclusive, a suplementação, que é muito sua área, não tinha o tanto que tinha hoje. Não, eu lembro que a minha época era muito básico, né? E isso já tem 9 anos, né? Então, é um tempinho já, realmente. Já. Não tinha mesmo essa divisão Não. que tinha hoje. Então, eu aprendi bastante, né? Nesse tempo que eu fiquei com esse médico. Aí, depois, ele diminuiu os atendimentos dele, que ele focou na docência. E aí, eu me vi tendo que ir sozinha. E quando eu me vi tendo que ir sozinha, eu fiquei assim, realmente, confesso que eu fiquei com muito medo. Né? Eu falei, nossa, e agora? Será que eu vou ter paciente para atender? Como é que vai ser? E aí eu aluguei uma sala por períodos. Eu falei, eu não vou fazer um compromisso, né, de ter ali um aluguel, né, uma despesa que a gente sabe que é bem oneroso. Então, eu fiz um aluguel por períodos e foi dando certo. E, assim, eu falo que eu ainda tive... Eu não sei se foi uma sorte para me mostrar, assim, para abrir meus olhos, ou se realmente foi um azar, que logo já veio pandemia. Sim. Veio pandemia logo em seguida disso. E eu falo que eu acho que foi uma sorte, realmente. Porque, eu, por exemplo, mesmo quando lembro que estava tudo fechado, quando podia ficar períodos abertos, eu nunca precisei, por exemplo, tirar do meu bolso para pagar o aluguel da sala. Então, eu falei, é uma coisa que realmente tá dando certo. E na pandemia teve mais procura ou você acha que reduziu? Porque acaba que o pessoal também teve um público que teve Daiane, um aumento de peso significativo, né? Por ficar em casa, não sair. Assim, naquele início mesmo, que a gente não sabia o que era Covid, que mandava a gente ficar preso, né, dentro de casa, realmente teve uma diminuição muito grande. Foi o contrário, né? então. Muito grande. Mas aí depois, quando passou aquele medo inicial, que eu acho que até a mídia, né, colocou muito, aí as pessoas já começaram a ficar mais preocupadas com a saúde, né? Falou, opa, né, tem uma pandemia aí, eu preciso me cuidar. Porque aí viram, né, que grupos de risco estavam ficando mais debilitados. E aí houve uma procura maior depois disso. E a vantagem também é que, na época da pandemia, o próprio conselho, né, ele soltou uma resolução permitindo as consultas online, né? Que, a princípio, era para ser temporária, mas aí, pela pressão dos próprios profissionais, né, depois da pandemia, todo mundo, não, tem que manter, que hoje é permitido pelo conselho, o que facilita muito. Muita né? coisa também. A distância. Que está ali no código de ética, né, que é proibido para a gente, porque o código de ética é antigo, né? Tem muita coisa ali que tinha que ser revista. E isso foi muito bom ter sido, né? Porque vai mudando. Eles teve que rever em 2014, aí teve que rever próximo à pandemia, né, em 2018 também, inclusive para regulamentar muito mídia, né? Porque na época da resolução não tinha essa... O que pode postar, o que não pode, né? Então, eles precisaram fazer essa reformulação. Mas foi muito positivo manter essas consultas online, né? E as pessoas também teve que aprender a consultar online. Teve. Né?
Que não Porque existia, antes né? você vê, você pega o paciente, você conversa, aí de repente você tem que fazer isso de maneira virtual. E agora, né? Então, Mas hoje, por exemplo, eu na clínica eu só atuo com atendimento, assim, estou voltando mais à clínica, mas com mais frequência com atendimento pós-operatório, né, de bariátrica. E muitos que não são daqui falam, não pode me atender online para mim não ter que deslocar. Então tem essa procura, né? que facilita. Facilita muito a vida da pessoa. Aí a gente às vezes pede, não, se a sua cidade tiver algum local que você pode fazer uma avaliação de biopedância, isso, né? Você tem uma noção. E aí dá para levar tranquilo, né? inclusive, você fala na questão de logo de início, né? Eu vejo assim, muitas pessoas profissionais formam, aí vai primeiro para a clínica, né? Não sei se é pelo glamour, né? Vai achando que não, que a eu clínica. vou trabalhar E a só na área clínica, clínica. E a clínica é o que te dá a despesa, em princípio, né? Porque você tem que pagar o local, você tem que pagar. Então, eu lembro quando eu vim para Rio Verde, que eu fui fazer atendimento, eu lembro que na época tinha o auge do personal diet, né? E aí eu falei, gente, vou começar com isso, que é aquilo que você vai na casa do paciente, você leva a sua balança. Assim. Falando nisso, já trabalhou? Trabalhou? Eu trabalhei Personal diet? antes de eu começar com o meu consultório mesmo, ia na casa das pessoas, atendia a família e era para cima e para baixo. A vantagem era essa, você tinha o custo do combustível. Você não tinha... Mas você e o pessoal gostava porque é a comodidade, né? Não ter que sair e você já fazia um cardápio para a família e já adequava as quantidades ali quando era criança, né? Dava um retorno melhor. Mas eu aí trabalhei com personal diet. eu achei que deu certo. Eu assim, não vejo tão forte quanto era na minha época, porque tinha pós-graduação de personal diet. Há uns 10 anos atrás. Tinha, era muito chique, pensa, glamour, você ter um nutricionista indo na sua casa, né? Ali você treinava cozinheira, você treinava organização. Então, era bom. Na verdade, como personal diet para paciente, por exemplo, que faz hoje sonda, hoje aqui em Rio Verde tem muita procura. Aí sim, já atendi, mas não dessa forma que a Dani fala que ensina a cozinheira, a família inteira, né? Acho que tem que cobrar mais quando fosse. Né? Era, mas eu era humilde. Você era humilde, né? Era humilde, meu preço era bom. Assim, Mas era super acessível. para suplementação, para paciente que faz uso, né, de dieta integral, tem bastante procura. Né? Eu saí muito dessa parte também, assim, porque, por exemplo, você é mais focada na questão de pós-operatório, né? Sim, de cirurgia, por exemplo, eu não faço. Né? Sabe o que vai a gente estava falando da parte de atendimento voltado para patologias, né? Para pós-operatório. Então, eu tentei focar mais no nicho, né, da parte da nutrição esportiva, na parte de emagrecimento. Então, essa parte mais patológica, assim, de pós-operatório, pré-operatório, né? Na verdade, faço para cirurgia plástica, né? Para cirurgia plástica. Para cirurgias também de lipedema, mas, por exemplo, nessa parte já de cirurgia bariátrica, né, que a pessoa ela precisa, né, ali de uma orientação mais específica, assim, que é diferenciada, né? Sim. Parte também de criança, não. Aí eu também não atendo essa parte, não. E alguém aqui atende por plano de saúde? Não. Né? O porquê, né, de não atender. Porque às vezes as pessoas ficam achando assim, nossa, mas é enjoada, né? Não atende. Eu lembro que quando eu comecei, o plano de saúde não pegava outro profissional que não fosse médico. Aí quando saiu, né, a Agência Nacional de Saúde estipulando que precisava incluir outros profissionais, eles vieram loucos atrás dos profissionais. Na época quase não tinha aqui, tanto é que era fácil de credenciar. Também não começou pagando muito bem, não, mas como era algo novo e todo mundo que começou a querer plano de saúde por ter a disponibilidade, até deu para começar a atender. Mas, assim, não pagava bem, assim como hoje em dia não paga. Então, não compensa, né? Para você fazer um trabalho bem feito, pelo que o plano paga, é inviável. Porque, às vezes, tem um retorno. E, geralmente, plano de saúde, os profissionais ganham por volume, né? Então, acaba que você perde qualidade. Perde qualidade. Assim, não consegue fazer, né? Já me assim, é diferente. Em uma clínica que era credenciada pelo plano, que é o que mais as pessoas têm, que, no caso, a clínica era credenciada, eu receberia, no caso, ainda porcentagem do valor, que já é baixo, né? R$24.
É um Então, absurdo. Como que a gente vai atender Como? uma pessoa por R$ 24? Você não Como pode, que faz? Aí, se eu quiser ganhar algum dinheiro, eu não posso ficar com essa pessoa mais do que 10, 15 minutos na minha frente. então. E 10, 15 minutos é uma Você não faz avaliação. nada, você não faz consegue nada. fazer Como é que nada. você vai fazer uma anamnese, entender, né, a demoro. rotina Você alimentar? mal fala oi com a pessoa. É inviável mesmo, não tem como, né? Então, eu prefiro cobrar um valor e ter um horário ali, que eu fico 1h30, quase 2, dependendo da pessoa ali, né, na frente. Verdade. Então, atualmente, você está mais na área clínica agora, né, Agora eu Gisele? só tô na área clínica. A Daiane está na Agora parte... é meu foco. Só, foco. Tá focada Tô agora. focada. A Daiane está no hospital, terminou o doutorado. Nós também continuamos com uma parceria, que eu acho que a gente até esqueceu de falar, né? Que é a 2D. Falou da 2D, né? A gente Depois não falou da 2D. A gente marca um dia para falar É. sobre Até a a 2D. consultoria. Que a 2D, Indico que muito. é uma parceria, eu falo, a Daiane a gente meio que casou, né? Desde que a gente conheceu, a gente sempre veio fazendo coisa. E sempre quando a gente tem uma ideia, uma lembra da outra. É Eu engraçado. sempre indico vocês, porque às vezes, sempre tem alguém, porque acha que a gente é nutricionista e fala, você faz tal serviço, Então. né? Não faço, tem as meninas que fazem. Então, assim, a gente ainda tem essa parte que é a parte de consultoria em restaurante, né? Elaboração de manual, e adequar as normas da vigilância sanitária, né? Então, e a parte de consultoria alimentar e nutricional, que é uma área que parece um pouco da UAN, que a gente tinha falado, né? Mas a gente não tem aquela... É mais uma consultoria mesmo, não é né? uma rotina Não de é todos aquela os- rotina de todo dia estar lá na produção, porque essa é mais pesada um pouco. Mas a gente dá toda essa assessoria também, né? Que é uma área também que tem muita gente que não tem perfil, né? Tem gente- Cálculo de rótulo, né? Cálculo de rótulo nutricional. Não tem. Cálculo de Gisele, rótulo. de jeito nenhum. A Gisele, Gente, tem que ter perfil para as coisas, né? Não Tem tem que ter. jeito. Tem que ter. tem que ter. E é igual você falou, o que é interessante é a gente se conhecer mesmo. Igual tem coisa que eu tenho paciente aqui, que igual a Daiane. Eu falo, Daiane, eu não estou tendo tempo para atendimento. Você vem, você atende Hoje aqui. eu brinquei com ela, falei, por que você não está atendendo mesmo? É porque ela vou de madrugada, gente. Meu horário é das 3 às 5 da manhã. Então, assim, impossível. E a gente tem que focar, né? Então, eu estou focada numa outra parte, mas também não descarto a possibilidade de vir atender, porque, assim, não é que eu deixei de atender, eu atendo no serviço público, né? No serviço público eu faço o atendimento. Atualmente, com obesidade infantil. Mas aqui, meu segundo turno de trabalho, é a loja, meu foco, é produção, né? Então, é impossível. Então, eu sempre terceirizo, né? A Daiane tem os pacientes dela que ela atende aqui. Quando surge paciente para cá, Daiane, tem como você vir atender? Você tem interesse? E agora, quando surgir paciente para área esportiva, que ela também não tem interesse, vai a Gisele. Não tem. E eu acho que é importante a gente também ter, porque às vezes a gente tem ideia assim, eu vejo uma nutricionista como concorrência e tal. Eu falava muito isso para meus alunos, sabe? Eu falava, gente, quando a gente se une, igual o fato da gente estar aqui, é tão mais fácil. Tudo Gente, não é? Eu acho assim, concorrente a gente tem em qualquer área, mas eu acho que se a gente encarar a concorrência como algo negativo, E a gente tem fica que pesado. ver também que, assim, tem público para Para tudo, todo né? mundo, Pra é. todo mundo. E isso é tão assim que acontece, a gente até pensa que não. Esses dias eu vi uma publicação e eu achei interessante, falei, nossa, né? Quando alguém compartilha, assim, eu fui clicar para ver e não ia. Falei, gente, o que aconteceu? Eu fui ver, eu era bloqueada no Instagram. Entendi. Falei, gente, pra Como que se- que me bloqueou? Tipo assim, nunca tive nem contato. Então, para que, assim, né? Não precisa dessa concorrência, assim. Engraçado que às vezes rede social é bem assim, às vezes a gente até percebe que tem pessoas que te seguem justamente para te analisar. né, vigiar. Julgar. Mas assim, eu acho interessante, a gente aprende muito também com outras pessoas, né? Sim, demais. Eu sigo um monte de outros nutricionistas, assim, que bom que tá todo mundo. Eu acho que estando todo mundo fluindo, todo mundo bem, tem campo para todo mundo, né? Uma coisa que a rede só te cortando, que não, a rede pode falar. social mostra, porque, por exemplo, a gente também não vai postar. Você vai postar um dia que você está triste, que não deu certo, que foi ruim? Não vai. Então, você vai postar assim, né? Que está tudo bem. Perfeito. E as pessoas olham isso já com um olho diferente, às vezes, né? Exatamente. E não vê a dificuldade, porque assim, se você hoje está no destaque que você está, você
Foi atrás. teve degrau para Vale. subir, né? Como? É igual eu brinco muito com o Frank aqui. A gente não tem hora. A loja não tem hora. A gente atende, assim, às vezes, cliente num domingo. Ah, eu queria tal coisa. Eu falo, a gente já tem que ir lá mesmo, vamos, lá. tal. Então, assim, acaba que a gente tem uma afinidade. Assim, o cliente vira família, vira amigo. E aí eu falo para ele, ó, se as pessoas falam que a gente um dia teve sorte, gente, eu vou ficar muito irritada. Porque, assim, aqui a gente faz de tudo, a gente trabalha muito. E desde que a gente assumiu, falar, vamos, porque ele não tinha necessidade disso aqui, nem eu, né? Ele tem a profissão dele, ele tem um salário bom dele, eu também não ganho mal, mas é algo que ficou para trás, né? Dentro da Servilight lá, que aí eu ficava... Por que não deu por que não deu certo, agora é certo. hora, e você fica aquele negócio, gente, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência com isso, por que eu não fazer dessa forma, né? Agora eu só tenho um problema, a minha mente é muito, como é que fala quando a gente é muito criativo? Você não para. Eu estou fazendo uma coisa, eu já penso, eu posso fazer aquilo, aí de repente eu nem concluí isso aqui, o Frank fala muito para mim. Você não conclui as coisas, eu falo, mas é porque quando eu vejo um negócio, eu já vejo a possibilidade de fazer outra. Aí eu falei, eu queria ser 10, eu queria ser 10, que aí dava certo. Então, assim, eu tenho esse negócio de empreendedorismo, tudo muito aflorado. Então, assim, né, de projeto, de fazer as coisas. Então, assim, às vezes eu fico com raiva de não conseguir fazer tudo que eu queria fazer. Aí, às vezes, eu saio atropelando, né? Aí tem dia que eu falo, não, centra, é isso aqui, né? Então, é isso que eu estou tentando. É por isso que a Dani fala, por que você não atende? Eu falei que se eu começar a atender, eu vou começar a inventar moda, eu quero já fazer grupos, eu quero já não sei o quê. Então, Ela tem um projeto legal Já ainda tem. que a gente está jogando para frente, mas tem um projeto. Eu falo, gente, eu vou vender projeto agora, quem quiser, viu? Estou vendendo projeto. Mas, assim, é difícil a execução, né? Que é um pouco mais difícil, mas... Mas a ideia também é difícil. Não é todo mundo que tem Não, esse dom, não é, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa facilidade. Desde sempre. Tem que aproveitar. Infelizmente, E não ela dou conta topa de executar. tudo. Gente, eu falava, Dani, o que você acha? Vamos tentar. Pega! Vou voltar na Servilight. Quando ela me ligou, que falou, Dani, a gente vai pegar, não sei o quê? Eu falei, vamos. Porque eu nunca falei não para nada. Eu falei, dou conta. Gente, tem madrugada, tem força de vontade, tem Vamos ideias, fazer. né? Começa a florar. Vamos. Eu lembro que a gente começou a empresa com R$100. Porque foi as compras. Eu falei, tá bom, pegar R$100, a gente vai começar com R$100. Aí comprou o peito de frango, comprou os trem, não sei o que e tal. Vamos começar com as Vamos sopas. começar a produzir. Tinha semana da gente vender por semana, para aquela época, pacote de 3.500, assim, numa semana. Uma pessoa fechava. Um pacote de 3.000, a outra vinha, fechava outro pacote. Aí o negócio foi ficando bom demais, sabe? Eu falei, gente, mas... Porque só tinha a gente praticamente. Se tinha, eu acho que tinha uma de congelado, mas fresco, bonitinho, daquele jeito, era a gente. Aí eu falei, gente, isso tá dando certo. E a gente não divulgava. A gente ficava caladinho, mas aí o povo ia contando. E mesmo hoje, não sei se vocês percebem isso, com rede social, o que ainda é o forte é o boca a boca. É o boca a boca, mesmo com com certeza. rede social. É o boca a boca. É. E você fazer bem feito e o pessoal gostar, né? E aí a pessoa indica, e aí o outro vem por indicação. Mas eu estava te falando aqui, entrava muito dinheiro, mas a gente trabalhava muito. Eu tinha filho pequeno, eu lembro que eu levava Sábado, ele para a domingo. loja. Rafaelzinho. Rafael levava. Era função. Ele dormia lá, eu dava um jeito dele dormir. A gente ia até madrugada fazendo. E para terminar os kits, conseguia entregar. Aí no outro dia tocava o telefone. Teve um dia que nós sentávamos assim e falava, não atende. Não abre a porta. vai Vamos dar. ficar. Aí foi onde a gente sentou e falou, não. O projeto é muito bom, mas a gente não dá conta. E naquela época também começou a aparecer muitos clientes que, além de fechar os kits, queria atendimento também. Já os Tinha. atendimentos. E aí a gente ia fazendo, né? Legal. Aí não deu conta. Mas tá bom, né? E é isso, tem campo para todo mundo. Tem a gente campo tem pra que todo ver mundo. como colega, como assim, indicação mesmo, né? Eu acho que a gente não perde nada por torcer pelo outro, Não. né? Porque eu E acredito tudo muito vem nisso. dobro pra gente, Que quando vai a e gente volta. Às torce vezes pelo outro. a gente tem que policiar muito a mente da gente, porque, igual você falou, rede social é muito glamouroso. Muito. Então, às vezes você olha a pessoa e fala, nossa, mas por que para ela é tão fácil? Ai, parece que ela tem tanta coisa, não sei o quê. Mas, gente, ali por trás é Tem tanto tanta trabalho, coisa. né? E tem Então, a tanta gente tem que coisa falar, por não, que trás. bom que tá dando certo. Eu acho que as pessoas têm que servir de espelho para as outras mesmo, de modelo. Né? Não ali para a pessoa ir lá puxar o tapete, eu vou fazer igual, melhor que ela, você invejar a pessoa. Mas eu acho que você sendo referência é importante também, né? Porque aí a gente vai nivelando nossos profissionais lá em cima. Isso. Né? Porque não adianta ter todo mundo mediano, todo mundo vai ficar profissionalzinho, né?
Que bom que tem você que está se destacando, a Daiane, tem outros que eu vejo também que estão, porque isso sobe o patamar dos nossos profissionais, né? Então, isso é bem bom também. E falando em profissional nutricionista, a gente comemora, né? No dia 31 Semana de que agosto. vem, já, quinta-feira. Isso. A gente comemora o dia do nutricionista. E é muito comum a gente ver piadas em relação, assim, piadas assim, de frases, né? Feliz dia, por exemplo, faz uma dieta para mim, né? Então, assim... Feliz dia do quantas calorias calorias esse tem. alimento. Gente, a gente brinca com isso, mas isso existe, né? Demais. Gente, eu lembro que eu nem formada era, já tinha gente querendo que eu fizesse dieta. Não, e quando você está num lugar, a pessoa sabe que você é nutricionista, aí ela já vem, senta do seu lado e fala assim, pois então, tô precisando tanto emagrecer, e já vem tipo assim, te puxando dicas, né? Já quer fazer uma consulta. Ou Já. vai olhar o seu prato, né? Ah, Isso tem demais. nossa, eu tenho um ódio disso. Demais. Gente, tem muito, né? isso. Hoje eu já não ligo muito para isso, Eu não. também não. Né? Mas assim, o Mas negócio que tem. fica me... Ai, gente, Policiando, eu sou né? normal. Lógico. Então, assim, às vezes A pessoa rotina até é saudável, mas o extra ali... Nunca esqueço, gente, a gente é uma vez gente. Me viram tomando sorvete no shopping. E contaram isso lá onde eu trabalhava, tipo assim, como se fosse um pecado. crime, um pecado. pecado. Eu falei, gente, não é possível que eu não posso ir no shopping tomar um sorvete. Né? E não adianta. Então, tem... O que mais, hein? Tem... Quantas calorias tem, né? Tabela Da nutricional. tabela nutricional. Nossa, quantas calorias tem tal coisa? Não, Tá, e aí fico agora, feliz com dia de rede quantas social, calorias tem. Eu recebo demais, não sei de vocês, direct com aquelas receitinhas que as pessoas postam. Isso aqui é bom? Ah, sim. É que hoje tem muito. Isso aqui é bom? Sim. Ai, gente, É. nada é ruim, nada é bom, né? Tudo vai Isso depender. engorda? Depende da quantidade, né? Depende da frequência. A questão do próprio carboidrato à noite engorda, não pode. E isso quando eles já não vêm consultar, já te falando, né? Por exemplo, eu vim consultar, mas olha, eu não quero comer carboidrato de noite, já tem gente eu da quero lista. fazer jejum intermitente, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Ela fala, então aí não precisava ter ido. Não, tem gente que eu não sei o que vai Tem fazer. gente que não acredita que comer em horário regular e comer de tudo As vai pessoas funcionar, hoje em dia né? têm Acha medo que é de comer. Tem gente que quer né? sofrer, tem gente que gosta de sofrer. Gosta. É de sofrimento e de algo manipulado. E por isso que não dá certo. Porque não consegue, porque quem consegue viver nesse sofrimento no tempo? Se for para ser Não para a fica vida 3 inteira, dias. tem que ser algo que seja prazeroso também, né? Se a pessoa iniciar uma dieta que para ela aquilo tá um sacrifício, já tem um E negócio se a errado. gente for ver hoje, esse campo de emagrecimento é um nicho muito vantajoso, assim, porque as pessoas querem, né, emagrecer, mas elas não querem fazer. Elas querem alguém que vai fazer um milagre na vida delas. Então, quem tem essa parte do marketing, às vezes, mais aflorado, consegue ali ganhar dinheiro e fica milionário iludindo as pessoas. Isso, tem muito. Verdade. Tem muito. A gente vê, né? Um monte de Muito. coach, de blogueira que E ganha dinheiro milionário. em cima Da inocência, né, das pessoas. Isso é verdade, acontece. Né? Mas, enfim, meninas, a gente sabe que tem uma leva de profissionais em formação, né? Até porque as escolas de nutrição aumentaram muito no país, né? Eram poucas há anos atrás. É um curso que, assim, se a gente for comparar com outros cursos da saúde, é um curso novo, né? Não é um curso tão antigo assim. E a gente percebe que, assim como os outros cursos, ampliou bastante. E eu queria saber de vocês, assim, para esses profissionais que estão ainda em formação, né? Que às vezes está em dúvida ou não leva tão a sério como deveria, o que será que a gente tem para falar para eles, né? Assim, eu, por exemplo, durante a formação, estudantes, né? para os estudantes. E depois a gente também dá um conselhinho para depois que formar, né? Porque a gente já esteve na situação de sair perdido, né? Muito. E hoje a gente está numa posição que a gente já pode olhar assim, né, com esperança, com um pouco mais de esperança. A impressão que gente tem, eu não sou mãe, mas assim, às vezes você tem um filho, assim, você é mãe, às vezes você sabe um caminho, né, que você encurtaria o sofrimento que às vezes a pessoa, né, passaria. Sim. Então, essa parte que você disse que você mesmo fez ali na faculdade, né, de estágios, agarrar oportunidades, né, estudar, não ficar só ali querendo ser aquela pessoa que só vai passar com 6 ali na prova, né? Buscar conhecimento, não ficar absorvendo e reproduzindo, porque hoje com a internet
Eu vejo... Ninguém quer ler, né? Não. Ninguém E lê as pessoas artigo. pegam uma informação, reproduz aquilo, não sabe nem de onde veio. Né? Aí vira uma fake news. E vira uma fake E sai news. espalhando aquilo E e, sai e gera um espalhando. terrorismo nutricional assim, muito grande. Né? Tem alunos hoje querendo se passar por profissionais baseados nesses conhecimentos de senso comum. E uma questão assim que eu acho que é legal até a gente falar aqui também, que nós saímos da faculdade, eu às vezes até comparo às vezes um dentista ou um médico generalista, né? Você é um nutricionista generalista. Então você precisa fazer pós, você precisa estudar, né? Se especializar na área que você deseja, né, seguir. E hoje em dia as pessoas não querem. Elas já se intitulam. Acho que só a graduação é suficiente, não é? E já Porque se intitula. até a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei a graduação foi, não, agora eu vou fazer uma pós, né? Não foi na área que eu trabalhei imediato, mas eu já pensei, Você já entrou. Então não tem como, né? Tem que É estudar. muito... Até porque a faculdade ela te dá uma noção, né? Nem estágio, que às vezes você acha que vai aprender muito estágio, por isso que é como o aluno sai frustrado de estágio. O estágio ele não vai te ensinar a ser um profissional, ele vai te dar uma noção da atuação ali. O que é a... que Agora, você se faz você se interessou por aquilo, então vai atrás de se especializar daquilo, né? Quer dizer, a pessoa fala, nossa, eu não estou aprendendo. Não, aprendendo tá. Alguma coisa você aprende, mas você não vai ter um conhecimento total daquilo. Né? Para isso tem pós-graduação e tem especialização, né? E até hoje, assim, eu vejo que muita coisa eu não sei. Eu preciso estudar. Sim, nossa. E a gente esquece. Se é algo que você não lida sempre, Então, tem que estudar, não tem tem que jeito. estudar A o gente tempo não inteiro. é- Não sempre para. está se atualizando, porque... Muda muito, né? A ciência nutrição. não para, Gente, eu lembro quando tinha a recomendação do ovo. Gente, o demonizar. Eu peguei essa época de demonizar o ovo. O ovo não podia, porque o ovo aumenta o colesterol. Tanana. Aí, de O ovo repente, teve leite. de repente, o ovo já virou alimento. O melhor Alimento. completo. Então, assim, é muito dinâmico. E vai acontecer isso ainda várias muitas vezes. coisas Né? ainda. Então, a gente tem que estudar, tem que se atualizar. A gente não pode... E aí entra que, às vezes, até a pessoa, ela sai até, igual você falou, frustrada da faculdade. Fala, aquela faculdade não me ensinou nada. Mas não é. Você tem que... Né, E hoje tem a vantagem deles já poderem fazer muito curso online. Tem muita vantagem plataforma hoje em dia que da nossa você época. pode, já gerando certificados de curso mesmo. Não precisa ser uma grande E na nossa especialização. época não tinha, né? Nunca. Então, Você nem assim, podia, eu acho. Você não podia fazer tinha. enquanto você não formasse. A não ser que você terminasse após já estando terminando a faculdade. Tem alguma alunos que coisa assim. terminam a faculdade junto com a pós. Hoje está muito já mais consegue fácil. iniciar antes, né? E você já sai anos usando na frente de um profissional que não se dedica a isso. Não, e na nossa época, pelo menos assim, o lugar mais próximo era Goiânia, né? Então, você tinha que ir para Goiânia fazer um curso. Hoje em dia você faz online da sua casa. Nossa, era um custo danado para você ir ficar em hotel. Né? Eu ainda tinha lugar para ficar. Mas, assim, quem precisasse de hotel... Né? Tinha todo um custo. Então, hoje em dia é muito fácil. O online hoje facilitou bastante. Pós-graduação online. Só não estuda e não se torna um bom profissional quem realmente não quer. Agora também você ficar perdendo tempo aí 5, 6 anos numa faculdade para fazer de qualquer jeito, eu não entra na minha cabeça isso. Né? Você gasta dinheiro, você gasta tempo. E uma você coisa não que quer eu estudar. vejo também, que as pessoas hoje em dia não têm, é persistência. Porque elas acham que elas vão formar, que elas vão abrir um consultório e que vai chover paciente, né, de um dia para o outro. E não é assim. A gente tem que ter persistência naquilo. É anos para uma coisa fluir. Né? E é em tudo, né? É em Não, tudo. nada vem fácil. Nada é fácil, nada. E se Não vem vem. fácil, você desconfia. Mas é onde dá o gosto, né? Quando você fala venci, é porque você veio lutando, né? E assim, é engraçado igual você falou do aluno de querer assim, eu quero passar de ano. Eles esquecem que tem um histórico curricular. Um histórico, que aquilo é a sua identidade, né? Eu falo, gente, dependendo, ninguém sabe do futuro, né? Vamos supor que vocês vão prestar um mestrado, qualquer outra coisa, né? E aí tem a avaliação do seu histórico. Existe. Eles E aí tá lá, né? Acha que ninguém vai... Gente, é um registro, é um DNA que fica ali. Né? E o que você faz durante a graduação também, igual participar de processo de pesquisa, estágio extracurricular. Me chamou para fazer um evento de não sei o quê. Você sai na frente, vai lá e né? faz. Você sai na né? frente. Igual eu lembro, só recordando um pouquinho da época que eu entrei para pesquisa, que eu meio que caí de paraquedas mesmo, com o pessoal da enfermagem, pelo PIBIC a gente tinha que apresentar todo ano no congresso, até porque a gente tinha que demonstrar que estava fazendo e tal.
E eu lembro que no meu segundo ano era uma imaturidade danada a todo mundo. E eu ainda já estava um pouquinho na frente de pensar em fazer isso. Eu lembro que a minha sala inteira, eu perdi a amizade, o povo criticava. Nossa, que bobeira, quer ser nerd, quer ser não sei o quê. Aí, na verdade, mesmo, eu queria mais o dinheiro da bolsa. Era pouco, mas me ajudava. Mas eu achava legal também estar com a pesquisa. Mas se eu pudesse pesquisar e ganhar dinheirinho, era melhor ainda. Mas foi um incentivo. Mas aí eu gostava demais de pesquisar, eu viajava para congresso, eu achava aquilo legal. Até que um dia eu tive que apresentar um trabalho que, para mim, era só uma apresentação. Foi no auditório da Unip, que era um auditório enorme. E eu, até então, achei que era uma salinha, né? Chegando lá, vi meus amigos todos, assim, a faculdade inteira sentada. Era um anfiteatro lá. Aí, beleza, né? Nossa, a tal da sensação, eu sinto até hoje. Deus chegar lá e falar, meu Deus, né, eu vou ter que falar. E uma coisa, minha orientadora falava muito, ninguém sabe mais do seu trabalho que você. É seu filho. Ela falava assim, ninguém sabe mais, vai lá e fala o que você sabe. Aí eu ficava, gente, você parece que eu não sei de nada. E aí, beleza, né? Tive que ir lá apresentar, mas não, se não bastasse, eu estava concorrendo com uma professora minha e com uma outra professora da UNB. Eu falei, nossa, ferrou, né? Mas tá bom, né? Estou aqui, eu sou estudante mesmo. E eu lembro que eu fiquei em segundo lugar. E aquilo para mim, nossa, mas assim, é lógico que elas não estavam avaliando quem era melhor ou quem era. Mas era assim, era a relevância do trabalho, que eu fiz, era um trabalho diferente, que eu trabalhava com ostomizado, crenças de ostomizado. Treino, né? Então era algo novo, alimentação com ostomizado dentro. Então não tinha isso. Então, assim, tinha uma relevância o trabalho. E aí eu lembro que uma das premiações foi passar um final de semana no spa, em Goiânia. Em Goiânia, uma experiência veio de lá. Aí eu falei, mãe, eu vou levar a senhora e a gente vai para o spa. Ganhei, né? Toda orgulhosa que eu ganhei. Aí eu ganhei essa premiação e fui. E lá eu já conheci a Mônica, que era uma nutricionista de lá. Tudo encaminhado. Não, mas é uma coisa assim, igual eu falo, a gente não perde por... Tudo bem que eu pegava, assim, 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Goiânia, tudo muito longe, que o spa era em Aparecida de Goiânia. Mas, gente, eu ia feliz, assim, em pé, né? Ônibus apertado, cansada, mas assim, eu sabia que era algo meu aprendizado. E aí, quando a Mônica me viu lá no spa, eu conversando com ela, falei que era estudante e tal, eu falei, né, do prêmio que eu tinha ganhado. Ah, você não quer fazer estágio aqui? Não, eu falei, quero. Porque eu nunca fui de negar, né? Nunca fui. Aceitava tudo. Quero, tal. Não, então você vem. Aí ela falou, eu não posso pagar nada. Eu falei, não, é bom, não precisa não. Aí tinha o gasto do ônibus, né? 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Mas foi ótimo. Aí foi onde, quando eu arrumei o meu trabalho aqui no spa, tinha um currículo do spa de lá. Quem aqui em Rio Verde tinha currículo de trabalhar em spa? Ninguém. Né? E eu trabalhava no melhor spa da região de Goiânia, que era em Aparecida de Goiânia. E ninguém vê isso. Então, assim, aí uma coisa puxa a outra. Tudo que ela passou, né? Toda a trajetória. Aí compensa. E tanto é que eu fui parar na pousada do Rio Quente também, por conta de experiências que eu fui acumulando. Que eu lembro que, para fazer o estágio, mesmo sendo pela faculdade, teve uma seleção. Eles selecionaram. E aí, de lá para cá, foi acontecendo. Então, assim, deixei de fazer... Quantas amigas, às vezes, ia para o bar, né? Que era muito comum isso, né? Eu ia para casa, que eu tinha que escrever artigo e tal. Então, assim, é importante os alunos saberem dessas experiências que a gente tem, porque a gente precisa contribuir no período de graduação para a gente formar o profissional que a gente quer ser. Né? Já pensando lá na frente. Porque senão não vira. Porque é igual você falou, você se destaca, né, entre os demais, porque vai formar ali 10. Alguém vai se destacar entre outro, né? E detalhe, nunca fui aluna número 1 também, não. Não era das mais inteligentes da sala. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu só tiro 10, eu vou me destacar. Não. E às vezes aquela que é meio mediana, mas que ela tem... E isso não quer dizer nada, Não quer dizer nada. A gente tem que se esforçar e a gente... né? Eu nunca fui assim... Passei longe de ser das melhores da sala. Não era as piores, mas eu era assim, esforçada. Eu gostava de ir atrás das coisas, eu não tinha preguiça, né? E assim foi dando certo. E isso aí é o que vale, né? Porque essa questão que você falou é interessante, né? Eu lembro direito, assim, da minha sala, por exemplo. Eu lembro que as mais, assim, que eram, vamos dizer assim, as nerds, né, da sala, hoje em dia nem na área estão. Nunca nem seguiram, muitas vezes, algumas. Então, assim, tem que... Isso, o interesse, né, no extra que eu acho que é o importante. Exatamente. E os conselhinhos aí para depois de formar? A Gisele já falou que é a questão da perseverança, né? Perseverança. De não achar que não é fácil para ninguém. Gente, não é. É difícil para todo mundo. Igual, assim, às vezes as pessoas te veem aqui, né? Te vê com a loja, falam, nossa, a Dani, concursada, tem a loja. Mas ninguém vê, né? Que você já andou 2 anos para ir, 2 para voltar, peleja que foi. Desse jeito. Então, exatamente. assim, tem tudo uma coisa por trás. Tem, não.
A gente tem que valorizar muito a posição que qualquer pessoa esteja, né? Porque tem uma história por trás. E outra questão também, você falando da perseverança, não desistir no sentido de que, formei, né? Primeiro emprego que surgiu não era o que eu queria, mas às vezes você vai precisar encarar esse emprego até chegar que você almeja. Então, não é fácil, não é, né? E a questão da especialização que você já disse, né? Então, terminou a graduação, não deixa de procurar uma especialização. E uma coisa assim, a gente conversando aqui, e até com conhecidos, eu vejo, por exemplo, a Dani, você e a Daiane já passaram por tudo, nunca negaram nada, né? E as pessoas, elas não são assim. A maioria. Acho difícil. Na hora que ele dá não quer nem tentar, na verdade. Que é o mais fácil. Mas aqui na loja eu passo muito isso. Às vezes as pessoas assim, que a gente desenvolve produtos aqui. Eu falo a gente porque eu considero todo mundo, mas a parte de desenvolvimento sou eu mesmo, de pensar o cardápio, né? Mas lógico, tem toda, né, pessoal que ajuda. Mas assim, liga alguém e fala assim, você faz tal coisa assim, porque meu filho tem alergia e tudo, eu vou numa festinha. Bolo sem ovo, sem leite, sem eu glúten, faço. Gente, eu joguei ingrediente fora, sem tudo. caro. Eu falo. A Dani fala fácil. E fiz. Assim, tem muitos casos que às vezes a pessoa falava assim, você faz? Aí eu falo, gente, se ela está me ligando e perguntando se faz, essa pessoa precisa muito desse produto. Eu não falo que eu não faço. Eu faço, eu vou fazer. E tem dia que eu fico de noite, eu jogo um ingrediente fora. E também não adianta achar que você vai pegar a internet e vai dar certo, que não dá. Eu já comentei isso com um monte de gente. Mentira, eles fazem para você errar. E é verdade. Porque eu já fiz, joguei fora, falei, gente, eu ainda falava assim, eu falei que eu fazia. Eu pensei, eu só vou lá na internet. Gente, que estrago. E aí, boto todo mundo para experimentar. Que, gente, isso aí ficou ruim demais. Não, mas peraí, se eu misturar tal coisa, talvez dê certo. Melhorando, né? Então, tem muita receita. Aqui, a maioria é receita nossa. Lógico, ela veio de uma base que não deu certo. Mas aí eu fui adaptando. Então, tem o bolo de cenoura que a gente faz, que é um bolo sem nada, né? Mas é um bolo que cresce. É maravilhoso, o pão de queijo sem queijo. O pão de queijo sem queijo, que ele tem com levedura nutricional, ele é enriquecido com massa de vegetal. Teve uma criança que tinha alergia a frango, a milho, a não sei o quê, e ela queria comer uma coxinha. Aí eu falei, gente do céu. E aí já tira o glúten mesmo, que não pode ter, né? Eu não mexo com glúten. Aí tem que ser um recheio bom, mas eu também não trabalho com queijo, então bora lá desenvolver. E aí tinha que ser recheado com carne. Eu falei, graças a Deus, carne é tranquilo, dá para fazer, né? Carne pode. Se eu tivesse que inventar um recheio também. Mas aí testa uma massa de um jeito, testa de outro. Aí eu tenho que pensar, essa massa dá certo na air fryer e dá certo no forno, porque tem coisa que eu faço, fica maravilhoso no forno, mas na air fryer ou frito, às vezes. Porque a coxinha mesmo, eu falo, gente, a coxinha é frita. Para ter aquela coisa da coxinha, tem que ser frita. Então, se você não se importar de usar e fritar, você vai estar comendo. Sem glúten, sem mais frito. Agora, dá para pôr na air fry? Dá, mas vai ficar com uma textura diferente. Então, isso tudo eu falo. Aí, da menininha podia fritar. A mãe falou, não tinha problema, que ela estava focada mais na questão da alergia. E saiu a coxinha de carne. Então, era para uma casa de festa aqui de Rio Verde, que aí a gente mandou para a casa de festa, deu tudo certo, graças a Deus, e era uma receita que eu desenvolvi para ela. Eu não tinha aqui. Né? Então, tem para crianças também. Tem o brigadeiro que eu até fiz para essa semana, para uma amiga minha, que é o brigadeiro de tâmara. Porque eu já tinha feito um outro brigadeiro sem açúcar, mas eu falava, gente, parece que não ficou bom o outro que eu fiz, que eu tinha feito só com uva passas. Eu falei, gente, não sei, não deu certo. Eu falei, vou usar a tâmara. Aí essa eu realmente tive que desenvolver, porque eu não achava um brigadeiro de tâmara que desse consistência de cupcake. Porque não, gente, é muito difícil. Difícil. Mas é aquela questão. Você fala, a gente não pode assim, falar não. Mas assim, você tem que saber das suas limitações também. Se eu falo que eu dou conta, é porque eu sei que eu vou dar conta. Né? Se eu tiver uma coisa que eu tenho certeza que não vai sair nada, aí eu tenho a obrigação de falar que eu não dou conta. Agora, né? Mas até então está dando certo. Mas é isso mesmo. A gente não pode, pela primeira barreira, a gente falar, não faço. E é engraçado a Gisele falar que tem pessoas que é assim, porque assim, eu não consigo enxergar eu negando coisa. Quando você fala, não é todo mundo que pega, não é? Eu acho isso estranho, não sei se é porque eu encaro tudo. Eu também sempre encarei. Pega tudo, não é? Não sei. Quando foi, por exemplo, para dar aula, eu falei, gente, eu nunca dei aula na Como minha é que eu vou vida, fazer? Né?
E eu falei, vou. Vou. Estudei. Sim. E é ótimo, né? Uma oportunidade que a gente tem para atualizar tão boa. Muito. É uma oportunidade, assim, que quem tiver, eu acho que não pode E é onde que eu deixar, acho que às vezes a gente frustra por conta disso. A gente se dedica tanto preparando para uma aula. Nossa. Né? A gente estuda tanto, a gente fala, maior tomara que eles me perguntam isso, frustração. ou quando eu falo isso, eles ficam interessados. Aí você fala. É a maior frustração. É demais. Você passa horas montando. Aí depois que aula, forma, demais. fica mandando, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que forma, Até... assim, pelo menos a experiência que eu tive, aluno que não ia na aula, mas depois Sim, quer também se tem. Aconteceu alguma coisa que ele não prestou atenção, mas depois ele... Não, direto tem, mas eu falo assim, porque depois que forma, aí a gente já não tem obrigação Nenhuma. mais, né? Porque quando a gente ainda está dando aula, a gente tem essa obrigação, né? Mas quando a gente, depois que forma, é cada um por si. Acabou. Aí, às vezes, pergunta, o que eu faço? O quê? Parece que eu não vi isso. Eu falei, viu? Viu? Talvez não prestou atenção. Depois a culpa na gente, né? A gente que não deu, né? Então, meninas, o que mais isso, vamos acho que acrescentar? Acho que no mais é isso, né? Cada uma com as suas experiências, né? Com as suas E aventuras legal e que sucesso. a gente vê, né, que é muito tempo, né, que a gente tem aí de formado. Sim. E tanta coisa, né, que É. acontece, que já mudou, a gente já passou. Exatamente. E a gente também não pode perder o interesse da nossa própria área, igual, por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje talvez não me impeça de eu interessar, por exemplo, na área hospitalar ou de voltar, né? A gente assim tem que pensar Tem que que a ser nutrição é um aberto, todo, a gente não pode também acabar bitolando, mesmo dentro da profissão, falar, não, eu só sou nutricionista disso. Mas aí entra também que eu vejo até o interesse dos alunos. A Daiane, que é professora da área de UAM, acho que ela já percebeu às vezes isso. Ah, não vou trabalhar com UAM, não quero Não saber quero. disso. O estágio, tem como eu pular esse estágio? Eu não vou trabalhar Eu não nisso, quero fazer preciso eu mesmo fazer terminou o esse estágio, ou durante o estágio, eu já falei, eu nunca quero trabalhar nessa nunca área de UAM. Eu nunca diga vou nunca. trabalhar nessa área. Gente, Eu, na disciplina, eu não é. quero A saber da área de UAM. A gente paga língua. Paga. E a maioria... E é importante passar por tudo. E Passa. vai, gente. A não ser que a pessoa não precise E o mais legal é que alguns que passaram falam assim, você não acredita, eu adorei a área. Eu gostei da área, estou adorando a área. Então, E se identifica depois. Né? Então, meninas, a gente encerra aqui, né? Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para vocês conhecerem mais sobre a profissão de nutricionista. Para quem está fazendo o curso, né? Que está em dúvida, que não sabe os perrengues que ainda vai passar na vida. Mas vai ter sucesso também, né? Não fica só nos perrengues, não. Tá? Eu queria agradecer, viu, Gisele? Eu que agradeço, Você ter Daniela, vindo. pelo Nossa. convite. Adoro esses eventos. Ai, vamos Achei o fazer máximo a sua mais. ideia. Pode continuar. Então, vamos fazer assim. Que aí eu Obrigada. pensei assim, gente, eu vou fazer o primeiro, né? Eu falei, quem que eu vou chamar? Eu falei, vou chamar a Gisele e a Daiane. E eu ainda vou fazer no dia de comemoração do dia do nutricionista, né? Porque a loja eu acho que tem tudo a ver com... Na verdade, tem tudo a ver com a nutrição, né? Tudo a Porque ver. a gente foca na alimentação. Então, eu falei, eu vou fazer o primeiro podcast em comemoração do dia do nutricionista e eu vou chamar as duas pessoas que Fiquei eu muito feliz admiro, com o lógico, convite. né? Tá? Obrigada, Daiane. pelo convite. Que Os bom que você próximos. fez. Vamos marcar, né? Vocês vêm, né? Vem, Então só tá bom. chamar. Obrigada, gente, então.